Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Caio Flori, autor do site Primal Brasil, onde a gente fala sobre a sabedoria ancestral na vida moderna. Também sou autor do livro Emagrecer com Prazer, que eu publiquei no ano passado, A Arte e a Ciência de Emagrecer com Prazer. Eu estou aqui com os convidados, o Rony e o Guilherme, que eles são do site Senhor Tanquinho. Não é a primeira vez que eles estão conversando comigo no podcast da Rádio Primal Brasil. E eles estão aqui com uma novidade inédita, que eu queria que vocês falassem, o livro de receitas low carb, porque esse é um tópico muito interessante, que entra na questão da compulsão alimentar. As pessoas têm compulsão por doce e às vezes elas tentam incluir um docinho dentro da dieta low carb de vez em quando, mas não conseguem porque só tem sérias repercussões psicológicas, acaba desencadeando um monte de desejos, né, de emoções antigas relacionado à compulsão. E isso é uma coisa que é muito importante ser resolvido para ter uma boa aderência na dieta, e aí que entra as receitas low carb, as receitas que vão facilitar a vida das pessoas sem gerar compulsão, porque muitas delas são simplesmente low carb sem açúcar, ou com um teor muito baixíssimo de açúcar, só com aquele toquezinho especial para caracterizar o doce low carb. Então, fala aí um pouco para a gente, galera, sobre essa nova novidade. Exatamente, Caio. Primeiramente, obrigado por ter convidado a gente de novo. É um prazer estar falando com você e sua audiência aqui no Primal Brasil. Legal. Que falar um pouquinho sobre a compulsão, já que ele foi o cara que sempre foi gordinho aqui do Senhor Tanquinho, emagreceu, e acho que ele sofreu mais com essa compulsão do que eu. Esse assunto da compulsão, para mim, é bem interessante, porque antes de eu conhecer o estilo de vida low carb, a alimentação baseada no que a gente evoluiu para comer mesmo, eu sempre fui gordinho e nutricionista, médico, que falavam que tudo tinha que ser com moderação, moderadamente. Então, você pode comer um docinho de vez em quando, com moderação. Em vez de comer uma barra de chocolate, come um bombom depois do almoço, come um bombom depois do jantar. Só que essa perspectiva nunca funcionou para mim, porque eu não conseguia comer só um. Se eu começava a comer o bombom, depois o outro, quando eu via, eu tinha comido a caixa inteira. E aí o que vinha depois disso? Era aquele sentimento de culpa, de que eu fiz tudo errado, que eu estraguei tudo. E, poxa, por que só eu não consigo me controlar? Porque quando as pessoas falam que é para comer com moderação, parece fácil. Mas na hora que você está realmente comendo, não era nada fácil me controlar. Não, é muito difícil. E por isso esse tópico da compulsão para mim, é especialmente interessante, porque foi algo que eu sofri na pele por tantos e tantos anos antes de conhecer a dieta low carb. Mas eu acho que é todo mundo realmente, porque entra na questão da força de vontade novamente. Se a gente está rodeado de alimentos, sobremesas, mesmo que esteja lá no cantinho, que a gente sabe que não é para comer um pouquinho só para satisfazer o paladar, é uma coisa que acaba, né, desencadeando essa compulsão, esse desejo muito forte na gente. Ninguém é de ferro. Então, por isso que uma das melhores estratégias é você eliminar esses tipos fazer uma limpeza na cozinha, fazer uma limpeza na sua casa, para não ter sombra de dúvidas que você não vai comer. Só se bater um desespero, uma tristeza, uma vontade louca de comer, que você vai no supermercado ou vai na padaria e vai comprar um doce, certo? Mas até você criar a vontade de ir até lá, a necessidade psicológica muito grande, você já perdeu a vontade. Então, você acaba, né, entrando na linha, se recompondo, tudo mais. Mas eu sou assim, quando eu tô na casa dos meus pais, eles fazem um docinho, eles fazem uma torta, eles não deixam no fundo da geladeira, eles deixam lá escancarado na mesa, colocam uma toalhinha assim, na torta, no pão doce, ou qualquer coisa. E a gente passa, a gente, né, sempre olha e às vezes dá aquela fraqueza na gente. Então a gente tem que prevenir isso, prevenir momentos de fraqueza para nem passar pela nossa cabeça. É isso mesmo. E a ideia que a gente defende, a gente conversou com você no último podcast, é de você não ter esses doces em casa, igual você falou agora, para facilitar o trabalho da força de vontade. Porque muitas vezes o primeiro pedaço que a pessoa acha que vai comer só um pedaço para satisfazer o paladar, acaba sendo um gatilho, né? Acaba desencadeando o comportamento compulsivo de comer um monte de doce em sequência. Uhum. E ao mesmo tempo a pessoa quer o sabor doce, então como que ela lida com esse dilema, né? De ela querer o sabor doce, mas ela não pode nem começar a provar que ela vai desencadear a compulsão. Tem que conciliar, né? Tem que conciliar. Como é que elas conciliam? Fala.
Então, foi daí que surgiu a nossa ideia de fazer um livro de receitas focado em sobremesas, né? A gente já tinha feito o livro focado no café da manhã, que acho que é a dificuldade número 1, a primeira refeição do dia, e agora a gente passou para as sobremesas, que é justamente para cobrir essa parte daquela vontade de doce que a gente tem, mas ao mesmo tempo sendo focado em comida de verdade, sendo focado em low carb. Para você conseguir conciliar alguns prazeres da vida com a sua dieta e seu estilo de vida. O que a gente percebe também é que muita gente, quando começa, a gente fala, mas eu nunca mais vou poder comer uma barrona de chocolate ao leite, aquele chocolate bem melado de açúcar mesmo. E a gente, a gente fala que você não vai querer comer isso depois de um tempo. Vai ficar muito ruim para o seu paladar. Ou mesmo aquele café cheio de açúcar, que a colher parece que para de pé no café, de tanto açúcar que tem. A pessoa, ela deixa de ser gostoso para ela começa a gostar do açúcar cada vez com menos sabor doce, até que ela passa a tomar puro, por exemplo. Mas o duro para a pessoa é essa transição, é do momento que ela começa a dieta, que ela está com esse paladar acostumado ao que é mais doce, ela está com esse hábito de consumir o que é doce, ela está com a vontade de sabor doce, até o momento que ela não vai mais ligar tanto. Então, para ajudar nessa transição, que a gente acredita que as receitas de sobremesa low carb podem ser, sim, muito úteis. Com certeza. E é uma questão também para as pessoas tirarem qualquer possibilidade da cabeça delas de poder comer docinho. Parece que tem aquela segurança por trás. Qualquer coisa eu como docinho, qualquer coisa. Mas tem que tirar isso da cabeça. Tem que ser inflexível nesse sentido. Porque senão vai entrar na armadilha que muita gente entra. Eu conheço muita gente que tenta seguir, não só a low carb, por sinal, mas dieta paleo, qualquer dieta que envolva comida de verdade, mas não consegue tirar aquele chocolatinho da cabeça, não consegue tirar o suquinho da cabeça. Então, tá sempre beliscando lá, porque não entende que o sucesso depende disso, de você tirar qualquer dúvida da sua cabeça. Talvez aí para algumas pessoas seguir a regra 80-20, 90-30, mas quem tem muita compulsão alimentar e não consegue se livrar, talvez não seja a melhor estratégia. Eu sei que, para mim, funciona a regra 90-10, entendeu? Eu não tenho muitas compulsões alimentares, exceto quando a porcaria está escancarada na minha casa, na minha frente, no momento de fraqueza. Mas, tirando isso, eu consigo dividir bastante a dieta paleo, dieta sem nada de produtos processados, e aqueles momentos que eu vou sair no restaurante, comer uma coisinha assim. Mas, para quem tem compulsão, é muito importante ter uma opção melhor, que seria uma receita low carb. E entra a questão do desejo, né? Eu vou falar de novo, repetir o desejo. Isso foi muito estudado em vários experimentos, em uma perspectiva neurológica e científica, né? Então, especificamente, tem 2 estudos que eu costumo citar bastante, que foram estudos feitos com seres humanos e estudos feitos com ratos, mas eles são muito interessantes, porque eles colocaram os ratinhos para comer biscoito Oreo, certo? E avaliar o impacto que tem isso nos neurônios dele, na cabeça deles. E descobriram que as zonas de recompensa do cérebro dele, o cérebro primário lá do ser humano, não o cérebro executivo que pensa. Na verdade, quando eles têm os desejos, o cérebro executivo desliga e ativa as regiões de compulsão, que se chama núcleo accumbens, numa parte específica do cérebro que é o hipotálamo. Então, o que eles descobriram no caso dos ratinhos comendo Oreo, o que é Oreo? Oreo é uma mistura de farinha refinada, açúcar e óleos processados. Então, esse é o típico produto processado que está vendendo mais por aí no mercado. Então, essa combinação de ingredientes em si, embora os ingredientes separados, como açúcar puro, causem um efeito similar, já sabem outros estudos que causa, mas no caso do Oreo, dessa mistura específica, ele ativou o núcleo accumbens e ativou mais do que a cocaína. Eles compararam quando o rato consumiu cocaína versus o açúcar, versus esse produto processado. Então, ele desenvolveu uma dependência alimentar que os ratos literalmente ficaram viciados. E isso reflete nos seres humanos, é claro, que a gente pode ficar viciado pelos alimentos, não é verdade? É verdade, a gente guarda muito da nossa fisiologia, ainda mais nesse ponto de centro de recompensa e tal, guarda muita semelhança com os ratos. Embora sejam, por exemplo, roedores e tal, e pontos de quando os caras falam de uma dieta cheia de gordura para o rato seja diferente, nesse ponto do centro de recompensa, do vício do açúcar, é bem similar mesmo. E um ponto legal, fazendo um pequeno segmento aqui,
para essa questão do açúcar é que foi uma dificuldade que a gente teve que solucionar, né, na hora de fazer o livro, foi em termos de, mas se não vai ter açúcar, como é que vai ter o sabor doce? E a gente tentou optar por receitas, tipo, que fossem utilizados adoçantes o mais natural possível. A gente prioriza o xilitol, ou eritritol, mas a gente não conta para comprar eritritol aqui. E também com quantidades variáveis, que você começa colocando pouca quantidade e com o tempo vai colocando cada vez menos, igual a gente falou, para treinar o paladar das pessoas. Uhum. E se quiser falar um pouco sobre essa questão dos adoçantes, que é bem interessante. Dos adoçantes, a gente inclusive incluiu, tomou cuidado de incluir, fazer um livro com textos complementares e incluir um texto especificamente sobre os adoçantes, porque é justamente, a gente sabe que não é o ideal você usar uma grande quantidade de adoçante todos os dias, né? Uhum. Seja lá qual adoçante for, e a gente tomou cuidado de, inclusive, ressaltar isso. E é claro, né, que eu acho que a sobremesa a pessoa não vai fazer e ficar comendo um monte dela todo dia, senão nem mais low carb a pessoa vai ser, nem vai ser saudável. E a gente pôs também uma tabela comparativa entre os adoçantes e as melhores opções que a gente acredita, para a pessoa poder fazer a substituição com o que tiver mais acessível para ela, dentre as opções saudáveis que tem no mercado, né, como xilitol, o stevia e até mesmo o sucralose. Uhum. Legal. A ideia é legal de usar os adoçantes, que a gente acredita, porque eles não têm o mesmo impacto sobre a insulina no sangue. E, no caso, então, eles continuam alinhados à filosofia low carb de você reduzir os picos de insulina e, com isso, poder facilitar a queima de gordura da pessoa durante a dieta. Acho que isso se alia bem com a ideia de também diminuir a compulsão. Acho que essas coisas trabalham juntas para levar a pessoa para um resultado satisfatório aí no médio prazo. Perfeito. Então, pessoal, o que vocês diriam com uma receita low carb rica em gordura de chocolate? Chocolate. Esse tipo de receita pode estar levando a alguma compulsão. Eu, particularmente, faço muita receita de chocolate. Eu adoro chocolate, seja... É uma receita... Pode ser receita ou não. Você pode comer chocolate puro, que é uma delícia. Você pode fazer uma receita, um brownie, alguma coisa do tipo. Misturar com leite de coco, com gema de ovo. Ou mesmo castanhas. Pode ser uma coisa... sensacional. O soufflé é aquela sobremesa que parece um brownie low carb também, é muito bom, mas pode ter o excesso de calorias aí vindas de outras gorduras, né, ou as próprias nuts and seeds, né, as oleaginosas. Então a gente tem que ter cuidado também no excesso calórico. Como é que essas receitas, vocês de algum modo exemplificam isso, a quantidade de calorias dos alimentos, para tomar cuidado, não só quando é low carb, mas quando é uma carga muito excessiva de calorias, que pode estar desencadeando também, além do fator aí do doce, do adoçante, que também assemelha-se com açúcar, não é a mesma coisa, mas é doce também, a sensação doce. Sim, a ideia que a gente tem para as receitas, a gente tem, no livro a gente resolveu anotar apenas a quantidade de carboidratos por porção, que é o que a maioria das pessoas que vieram falar com a gente, pediram o livro, pedindo para fazer, se preocupam. Mas a gente tem um outro livro, inclusive um livro acessório de receitas que tem todas as receitas com o breakdown, né, com a separação dos macronutrientes por porção. Tem calorias, carboidratos, gorduras e proteínas. Então a pessoa, se ela for mais controladora mesmo, ela até consegue saber exatamente o que ela está comendo. E a gente pretende fazer essa quebra em todas as outras receitas ao longo do tempo. A gente não fez com todas, porque senão o livro não ia ficar pronto nunca. Ótimo, então é bom que vocês esclarecem isso, vocês explicam melhor, que as pessoas podem tomar decisões melhores também, porque não adianta ser low carb e ficar se entupindo de castanha, né? Eu já vi alguns casos no Facebook que a pessoa não parava de comer latas e latas de creme de leite, é low carb, a pessoa está consumindo mais de 3.000 calorias por ser low carb. Então, isso não é uma coisa certa para fazer se você quer perder peso e melhorar os marcadores de saúde, correto? Então, o excesso, não só o excesso de açúcar, mas o excesso de calorias em si pode estar levando um estado metabólico mais problemático, certo? E o problema do açúcar em si, voltando àquela questão da perspectiva neurológica e científica, tem o estudo do milkshake também, que eu cito bastante, algumas palestras que eu faço, que eu costumo fazer, eu citava bastante. Eles colocaram as pessoas, no caso agora seres humanos, eu falei dos ratos comendo Oreo, bolachinha, agora seres humanos, eles consumiram milkshake
um milkshake com açúcar, foram 12 participantes no caso, que eu me lembro. Metade de 6 participantes comeram um milkshake rico em açúcar e outro milkshake rico em carboidrato complexo, certo? Mais ou menos a mesma quantidade de carboidrato. O que aconteceu? De novo, o núcleo accumbens, a área do hipotálamo, dos centros emocionais do cérebro, dos desejos, foi ativado muito mais as pessoas que comeram um milkshake com açúcar, que é o milkshake tradicional aí, que vende em qualquer lugar. E eles descobriram que essa área foi ativada justamente algumas horas depois de consumir o produto, porque houve oscilações no nível de glicose sanguínea. Assim que 1 a 2 horas depois, a glicose disparou pela carga excessiva de açúcar. Assim que a glicose caiu, por causa de um mecanismo homeostático do corpo, o cérebro foi avisado de que você precisa comer mais imediatamente, como se fosse um sinal de emergência, para você voltar a comer logo, porque a glicose está caindo, você vai ter hipoglicemia. Quando você tem hipoglicemia, você sente fome, baixo nível de energia para o cérebro e para o corpo. Então, esse é um estudo muito interessante que reflete aí como você pode estar entrando nesse ciclo vicioso da fome o dia inteiro, comendo açúcar, ou comendo mesmo carboidrato excessivamente, certo? Sim, então, fala. É uma loucura pensar nisso, que o corpo dispara esse sinal de emergência de fome, sendo que, no caso, muitas vezes a pessoa tem um monte de gordura corporal que ela poderia queimar, né? O corpo que não está treinado para pegar esses depósitos e queimar para obter energia, e fica louco de fome, dispara esses sinais quase que, assim, alarmantes de fome. Com certeza, sem contar nos níveis altos de glicose em si, ao longo do dia, que tem séries de repercussões negativas, desfechos horríveis para a saúde, né? Então, estudos mostrando aí que o excesso de glicose, um estudo feito por uma alemã, eles descobriram, essa alemã, eu não lembro o nome dela, mas ela fez estudo com seres humanos, descobriu que quem tem níveis de glicose sanguínea acima de 100, de manhã, em jejum, que é considerado pré-diabético, essas pessoas têm um déficit de memória, de habilidades cognitivas, tipo dificuldade de memória, de recordar as coisas, de consolidação da memória, memória de trabalho, de aprendizagem. Isso foi influenciado pelos níveis altos de açúcar no sangue. Eles compararam as pessoas antes com nível de glicose baixo, abaixo de 90 miligramas por decilitro, em jejum, com relação a depois de uma dieta rica em açúcar. E eles perceberam isso. E isso é uma coisa sólida na ciência, porque esse estudo foi um pouco diferente. Mas a gente sabe também disso por quê? Como a gente sabe disso? A gente sabe com estudos feitos com cirurgia bariátrica. As pessoas diminuem o tamanho do estômago, algumas semanas, alguns meses depois, as medidas cognitivas começam a melhorar, como essa no hipocampo, da memória e etc. Tem uns estudos que eu postei no Primal Brasil, no meu site, mostrando que não é só um estudo feito com indivíduos que emagrecem pós-cirurgia. São vários estudos, então isso está sólido. Então, é uma coisa que todo mundo tem que saber o quanto o excesso de açúcar é prejudicial para a saúde cognitiva, saúde do corpo, dos órgãos, do fígado, do metabolismo, de tudo. Então, mais um motivo para a gente seguir a dieta, ficar firme. Porque eu continuo martelando nessa questão, porque é importante as pessoas saberem por que elas têm que emagrecer. Esse, pelo menos para mim, é um motivo crucial. Não é a boa forma, mas é saber qual a importância de estar em um estado de saúde melhor, constante. Com certeza, a boa forma é um ótimo bônus que vem junto. Às vezes a pessoa troca a ordem das coisas, mas assim que ela começa a melhorar a saúde, às vezes ela começa a dieta pela boa forma, assim que começa a melhorar a saúde, ela vê que ela tem mais disposição, mais energia, que ela tem até mesmo a performance cognitiva melhorada, ela logo troca as prioridades. Ela fala, nossa, realmente vale a pena pela saúde. E quem não está seguindo a dieta agora, quem está vacilando, fraquejando, quem começa e para o tempo todo, quem cede aos doces e larga a dieta, depois engorda de novo, volta e recomeça e larga de novo, essa pessoa não sabe o que ela está perdendo. São realmente muitos benefícios. Ela vive mais e vive melhor, se ela seguir. Muito legal. Então, para a gente finalizar, pessoal, o pessoal já ficou com água na boca, a gente falando tanto de comida, de sobremesa. Dê alguns exemplos aí de sobremesa, uma das melhores, assim, que as pessoas não podem perder mesmo, que elas têm que comprar para fazer o livro de vocês, para fazer essas receitas. Olha, a gente soltou já um vídeo da receita de brigadeiro low carb, que ficou simplesmente sensacional. Foi uma coisa que a gente se preocupou nesse livro também, das receitas que tem nele,
de serem receitas que não são receitas com cara de dieta, que a pessoa fala, nossa, isso daqui é doce de dieta, não dá para comer isso todo dia, é mó ruim. Não, são receitas que você pode fazer para sua família numa festa e vai todo mundo gostar, você não precisa nem falar que é low carb. Tem brigadeiro low carb, beijinho low carb, cajuzinho low carb. A ideia é que você possa montar uma festa em casa, você serve para a família, aí todo mundo come, ficou bom, mas e a dieta? Falo, não, mas isso pode comer na dieta. E é aquilo que você falou, claro que a pessoa não pode viver à base de brigadeiro low carb, comer 3 refeições ao dia de brigadeiro low carb, isso vai dar errado. A gente nem evoluiu para comer assim. Mas como sobremesa, essa opção é muito, muito superior a qualquer opção cheia de açúcar que você tenha. Aí tem uns módulos muito bacanas no livro. Tem um módulo de sorvete, que são só várias opções de sorvete que a pessoa pode fazer. Tem um módulo de barrinha, de cookie, de brownie, de bolinha, de caneca, que é super rápido de fazer, que é para quando você está com pressa, mas quer comer um docinho. Tem também o módulo de receitas ao redor do mundo, que a gente selecionou 11 receitas, uma de cada país diferente. E temos até um módulo de receita com whey protein, para a galera que não aguenta mais tomar um shake de whey enjoativo após o treino. Aquele mesmo gosto artificial de corante com água, a pessoa agora pode fazer uma sobremesa. Fica um negócio realmente impressionante. Pô, legal. Assim a gente une o melhor dos dois mundos, né? E a gente fecha a refeição com chave de ouro. Não precisa comer todas as refeições numa sobremesa, não precisa ser uma sobremesa grande. Às vezes a pessoa pode dividir no Tupperware, né, a receita ao longo da semana para você não estar exagerando também na receita, porque entra naquela questão calórica. Embora aí os produtos, as receitas que vocês citaram agora, não são tão calóricas assim, podem ser consumidas à vontade, e eu fiquei com muita água na boca agora. Eu quero comprar esse livro e comer um brownie agora. É isso aí, você vai gostar. A partir de terça-feira, dia 28, está à venda. Tem um link aqui embaixo do vídeo, né? O Caio vai colocar. Pô, excelente. Excelente, pessoal. Eu acho que já deu para deixar bastante a galera com água na boca e motivar elas para conseguir continuar seguindo esse estilo de vida low carb, paleo, que realmente é sensacional. Assim, a gente sente outra pessoa depois que a gente começa, não só quando a gente começa, a consistência ao longo dos meses, dos anos seguindo a dieta, cada hora é uma gratificação nova, a gente sempre é recompensado, então vale a pena se enfiar a fundo mesmo, se aprofundar nesse estilo de vida. Sem dúvida, Caio. Certíssimo, falou tudo. Tá certo? Então, até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigado Beleza, mesmo. Caio. Obrigado aí. Um abraço. Abração.